E agora a gente faz o nosso bate-papo com Antônio Ademar dos Santos, que também estará com a gente no dia 18 no Encontro de Produtores 4.0. Com o Antônio, nós vamos falar sobre aquela decisão no STF recente que isenta da tributação de fundo rural para as exportações diretas e indiretas. Antônio, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Bom, nós já vimos aí a parte política, nós conversamos com o Leonardo Amaral a parte tributária e vamos falar assim, lá na prática, quando eu levo a minha documentação para a contabilidade, quem é exportação direta e quem é o indireto? Fabélia, nós, como você menciona, estamos lá naquela ponta final, ou seja, no operacional, né? Então, tendo em vista essa decisão do STF, os exportadores diretos são aqueles produtores que, por si, fazem a exportação dos seus produtos diretamente. A parte mais fácil. A parte mais fácil. E os indiretos é quando existe a venda do produtor para fins específicos de exportação, né? E a companhia adquirente é quem faz essa exportação, tá? Então, uma é direta, outra é indireta nesses termos. Agora, qual que é a nossa discussão, né, Fabélia? É como que o produtor terá acesso a essa imunidade, né? Que forma que ele deve exercer a sua venda para as adquirentes, para ele se beneficiar dessa imunidade, né? Estamos falando de 1,3 de Fundo Rural e 0,2 de Senar. Isso em percentual? Em percentual. Nesses valores atuais, daria o que por saca? R$ 1. R$ 1 por saca. R$ 1 por saco. Agora, considerando que são milhares de sacas, já não fica mais tão insignificante. Exatamente. E o que aconteceu? A Lei 13.606 permitiu aos produtores em optarem por contribuírem a partir de 2018 e agora 2020, ou pela folha de pagamentos, as remunerações dos seus colaboradores e terceiros, e também, ou pela produção, que seria na venda desses produtos agrícolas, né? Então, em janeiro de 2020, fez-se um levantamento e os produtores puderam enxergar qual que era a situação mais conveniente ou mais econômica para eles. Vem agora uma alteração ou um entendimento do STF em que dá imunidade, isso era um pleito já antigo, mas deu imunidade para as exportações diretas ou indiretas. Nós fizemos algumas pesquisas com empresas locais que têm indústrias em Jataí, indústrias em Rio Verde, em Anápolis, né? As companhias que aqui estão instaladas. E estima-se, não é número real, não é número exato, que 50% da produção adquirida destina-se à exportação. Não necessariamente, mas é uma estimativa. Agora, como que o produtor na prática vai ter acesso, Fabélia, a essa imunidade de R$ 1 por saco? Então você estava falando, tem aquela situação direta, que já está claro, a indireta que comprou e de repente no meio do caminho houve mudança de percurso e vai para a exportação, como é que fica? Então, como a legislação prevê a imunidade para as exportações diretas e indiretas, se no meio do caminho a companhia que adquiriu para a industrialização reverte a operação e quer remeter para exportação, cabe, sem dúvida nenhuma, a imunidade. Ou seja, aquilo que foi retido a princípio do produtor deixa de ser obrigatória a retenção e caberia sim ao produtor. Quer dizer, na verdade, ele fica indevida a retenção. Fica indevida a retenção e, logicamente, a obrigação de reverter-se essa retenção para o produtor. Vamos falar mais prático? Devolver para o produtor. Devolver aquilo que foi retido em vista da mudança de percurso, como você mencionou, Fabélia. Então, Agora, como que eu vou saber que a minha soja que eu vendi, lá no meio do caminho, ela foi para o porto ao invés de ir para a indústria? Exatamente. A soja de quem, né? É porque eu vendi, você também vendeu, está no mesmo navio. Exatamente. Não existe carimbo no soja, no grão de soja, né? Não sabe se é da Fabélia, ou é do Antônio, ou é do Pedro. Fabélia, eu entendo que as companhias, se jogarem limpo com os produtores,
saberiam sim os lotes que adquiriram e que foram remetidos para exportação, né? Mas como ela adquiriu tudo para industrialização, isso, vamos falar, é uma mistura, logicamente, não sabe de quem foi a aquisição. Como que seria, para quem a companhia deveria devolver? Ou para quem ela irá devolver? Seria uma proporcionalidade? Se ela vai devolver. Se ela vai devolver? Porque também a empresa vai lá e absorve como lucro para ela. Pode. Se ela não fizer a devolução, o produtor pagou um fundo rural. Ele pagou imposto que não foi recolhido para o governo. Exatamente. Então, Fabélia, eu entendo o seguinte, que o produtor rural deve ficar atento em situações. Primeiro, que ele possa sim oferecer os seus produtos, levando em consideração se a mercadoria dele vai ser para exportação ou não. Um exemplo, eu tenho 2 empresas, 3 ou 10, no mercado de Jataí, por exemplo, e eu oferto o meu produto. Para a companhia 1, eu tenho lá 7,5. Muito bem. Vai para exportação? Não, mercado interno. Ok, então já tenho que procurar alguém que vá destinar talvez para exportação, porque esse R$1, que seria um cálculo acima, bem próximo a R$75, 1,5, daria R$1, então eu vou procurar alguém que faça a exportação daquele meu produto. Ou seja, aquele 75 que eu tinha, eu tenho 76. Né? Eu vou na companhia B, ela vai exportar. Isso. Eu posso comercializar com ela. Claro. Tá bom, nós estamos falando de soja. E a carne do meu boi que eu vendi para o frigorífico que está abrindo o mercado a todo momento? Muito bem, Fabíola. Bem lembrado, é um produto que também... Ele entra nessa isenção? Claro, a mercadoria adquirida do produtor rural para fins específicos de exportação, diretas ou indiretas, estão abrangidas pela imunidade. Então, se eu vendi o boi gordo para o frigorífico e o frigorífico fez a exportação dessa carne, com certeza a imunidade seria alcançada, não teria... Tirou o couro, a carne é tudo igual, eu não sei mais se o boi era o meu. Exatamente, até houve uma discussão, mas uma coisa é eu vender o boi, a outra coisa é eu exportar a carne. Não. Essa carne não entra como industrialização só de ter sido cortada. Não, exato. E outra, Fabélia, a mesma coisa do soja. O soja e o farelo de soja. O farelo não são vale. Produtos e subprodutos, né? Então... O farelo seria um produto industrializado. Ele não vale como exportação indireta. Sim, eu entendo o seguinte, que o boi, vamos falar do boi, Fabélia. O boi destinado à carne para exportação alcançaria sim a imunidade, tá? Então, respondendo aos pecuaristas, meu entendimento é que eu vender o boi, eu estou vendendo a carne, e eu exportando a carne, eu tenho direito, eu tenho acesso à imunidade, e o frigorífico deveria não reter, ou não deveria reter, esse fundo rural porque exportou. Mesma condição do produtor de grãos. Assim também para as aves, porque ali a gente tem aí na região sul, né, muitos avicultores. Aqui em Mineiros nós temos ali a produção de perus. E assim, é o ano inteiro com produção de perus, e nós sabemos que no Brasil o consumo de peru é no Natal. Exato. Então é exportação. Então é exportação. E vamos lá, é muito profundo esse estudo, é muito profundo esse controle, e o produtor deve ficar atento, e até às vezes até via sindicato rural montarmos aí uma comissão de estudos dessa situação, porque senão o produtor vai perder dinheiro. Os produtores vão perder, como perdeu o crédito do ICMS, que pela instrução normativa 380 o Estado de Goiás permitia o produtor ter acesso ao crédito de ICMS sobre os produtos que adquiria para compensar no preço de venda do produto soja, o milho, ou o que fosse, certo? Aí mudou-se esse entendimento, criou-se um crédito outorgado, e esse crédito outorgado ficou com quem? Com o substituto tributário, ou seja, o produtor perdeu esse crédito, ele não tem acesso. Esse substituto tributário seria o intermediário ali, é quem fez é o adquirente. Exatamente. A empresa, vamos dizer assim, é a empresa. Então a mudança da legislação retirou um benefício do produtor e levou para o adquirente. A mesma coisa vai acontecer com a questão fundo rural se nós não nos atentarmos e não montarmos comissões de estudos e reuniões com essas empresas para poder deixar claro e limpo o jogo para o produtor rural, porque ele vai pagar a conta. Bom, deixa meu abraço aqui para o João Tombini, acompanhando o programa. Senhores, se alguém, ele não está ofertando isso não, mas se alguém quiser o contato do Antônio, eu tenho.
pode entrar em contato conosco, a gente passa. Antônio, eu acho que a principal orientação é palestras, workshop, discussão, contador com muita competência, um corpo jurídico bem embasado, sindicato rural envolvido, é todo mundo buscar informação. Com certeza. A informação vai ter preço ou vai dar lucro, né? Acho que ela vai dar lucro. Vai dar lucro. E acho que é essa a linha. Ou seja, planejar. Agora não adianta o produtor planejar sozinho e sofrer agora aquela frustração, né? Programa algo que a legislação vem, modifica e ele não tem acesso. É ruim demais. Por exemplo, a opção que ele teve que fazer em janeiro em relação à contribuição ou pela folha ou pela produção. Exatamente. Os estudos demonstravam uma situação naquela condição que tínhamos em legislação no início de janeiro. Agora vem com esse novo entendimento e as contas mudam. Resta-nos, Fabélia, então, para aqueles que optaram pela folha de pagamento, tá? Isso pode ser tema de uma outra conversa nossa, estudarmos a base de cálculo das remunerações, das contribuições, da Previdência. Ou seja, já que nós não mandamos a alíquota, já que nós não temos a chance de reverter a opção feita em janeiro, temos que fazer planejamento em relação à base de cálculo do previdenciário.